TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região. Traficante foragido acusado de roubo é preso em operação conjunta das polícias civil e militar. Mais um fuzil, além de outras armas e drogas, é apreendido em mais uma ação do 7º Batalhão em São Gonçalo. E uma semana após a morte de um skatista, praticantes do esporte continuam sem usar os equipamentos de segurança em Niterói. Esse é o Passaponte Notícias de hoje. Fique com a gente. A Prefeitura de Niterói começou a emitir pelo correio a guia de pagamento do IPTU e do ISS para os contribuintes inscritos na dívida ativa até 2011. Os descontos são de 100% para multas e juros. Cerca de 50 mil cartas serão distribuídas até o final de abril. O Refis, Programa Municipal para Acertar a Dívida Ativa, termina em junho e quem não aproveitar a chance terá os débitos protestados e os imóveis poderão ser levados a leilão. As informações podem ser encontradas no site da Procuradoria-Geral de Niterói. Nesse domingo aconteceu uma série de manifestações contra a corrupção na Petrobras e contra o governo da presidente eleita Dilma Rousseff em várias cidades do Brasil, incluindo Niterói. Esse foi o maior protesto político desde as diretas já. E tudo isso há apenas 2 meses e meio depois da presidente Dilma Rousseff ter dado início ao seu mandato numa disputa acirrada com o candidato do PSDB. Brasileiros foram às ruas de todos os 26 estados. Brasileiros foram às ruas em todos os 26 estados, incluindo o Distrito Federal, e em cidades do exterior. Foram 160 cidades que mobilizaram ao todo 2.300.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, e 2.900.000 pessoas, de acordo com os organizadores. A cidade de São Paulo foi onde teve o maior público, 1 milhão de pessoas, de acordo com a polícia. A principal reivindicação dos manifestantes era a saída ou impeachment da presidente Dilma Rousseff e contra os partidos dos trabalhadores, o PT. Algumas manifestações isoladas defendiam a intervenção militar no Brasil. Aqui em Niterói também tiveram manifestações. Cerca de 1.500 pessoas se reuniram na manhã deste domingo para protestar contra a corrupção e contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Em Niterói, a concentração começou na rua Miguel de Frias e se estendeu pela orla de Caraí. À noite, durante um pronunciamento na TV do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, houve panelaços em prédios e casas dos bairros Ingá e Caraí, Jardim Icaraí e Santa Rosa, com vários moradores piscando as luzes como forma de demonstrar participação. E nós fomos às ruas para saber o que pensa a população sobre o momento político do país. Você foi a favor ou foi contra as manifestações de ontem? Fui a favor. Por que você é a favor? Porque hoje em dia, tudo que a Dilma prometeu pra gente, agora que vai aumentar 40% a conta de luz, isso tudo é um absurdo, né? Até que enfim, né? Todo mundo acordou, né? Resolveu fazer alguma coisa, quer dizer, ninguém aguenta mais. A todo dia a gente liga a televisão, fulano roubou tal, fica por isso. Fulano roubou não sei de quanto e fica por aquilo. E ninguém faz nada. Nossa situação, estamos vivendo uma situação bastante complicada, não é? Principalmente dessas mudanças repentinas, isso está atingindo todas as classes sociais. Então eu acho que como está, não dá mais para continuar. O povo brasileiro está cansado de ver tanta corrupção, de tanta roubalheira, falta de punição, falta de investigação precisa. E o povo tem que ir para a rua. Um problema no sistema elétrico impediu que a nova barca Pão de Açúcar entrasse em circulação na manhã dessa segunda-feira. A CCR Barcas diz que houve um pico de energia na estação durante a madrugada. Técnicos chineses, funcionários da concessionária e da Secretaria de Transporte estão executando o reparo. A nova embarcação tem capacidade para transportar 2.000 passageiros por viagem.
Equipamentos de monitoramento instalados na BR-101 em junho do ano passado estavam operando em caráter experimental até agora. Mas até maio entrarão em funcionamento definitivo. Felipe Lima. Os radares da rodovia BR-101, que foram instalados no final de junho de 2014 nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí, somente a caráter de teste, começarão a funcionar antes do final das obras da contorno, que está prevista para o dia 30 de maio. Falta apenas o aval da autopista fluminense para o radar entrar em funcionamento. A ANTT, que é responsável por regular e supervisionar os trechos de rodovias de concessionados, intermediando as relações com as concessionárias, enquanto a PRF é o órgão competente para realizar as fiscalizações e autuações relacionadas ao trânsito. Dessa forma, para que esse tipo de fiscalização seja possível, faz-se necessária a cooperação entre as duas entidades. A promessa era que os radares entrariam em funcionamento no período de carnaval, mas só 3 meses depois que eles entrarão em vigor. Enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal está monitorando a rodovia através dos seus radares móveis. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. Daqui a pouco você confere com exclusividade como foi a prisão do traficante preso por diversos roubos na região oceânica de Niterói. A polícia ainda descobriu que o homem era foragido da justiça. Em instantes. E acho que meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade que levou trote no 8º período porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana só pra ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa. Seu diploma diz tudo sobre você. Inscreva-se no Vestibular Universo. Vai embora, melhor cair fora. Se outro consegue te fazer feliz e te completar como eu nunca fiz. Já virei a página das nossas brigas. Rádio Mania 90,9. Um homem é encontrado morto em casa no Laranjal, em São Gonçalo. Thaís Ribeiro tem as informações. Moradores da rua Renato Bazin, no Laranjal, ficaram assustados com o crime ocorrido na madrugada desta segunda-feira. Cristiano de Abreu Martins, de 50 anos, foi executado com pelo menos 2 tiros. Segundo a vizinhança, a vítima foi casada por pelo menos 10 anos e há 5 meses estava separado. Cristiano tinha um casal de filhos e uma enteada, de quem não podia se aproximar por conta de uma medida protetiva que a ex-mulher conseguiu contra ele para que não se aproximassem das crianças. O homem morava com a mãe, mas ainda passava algumas noites na casa onde vivia com a família. De acordo com testemunhas, os disparos puderam ser escutados por volta das 4h30 da manhã desta segunda-feira e então barulhos de motocicleta e de um outro veículo também foram ouvidos. Segundo uma testemunha, Cristiano foi chamado no portão e disse para a mãe que se ela escutasse algo não deveria sair de casa. E foi o que ela fez. O corpo dele só foi encontrado na manhã desta segunda-feira por um vizinho que saía para trabalhar e chamou a polícia. Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local e estão investigando a fundo o caso para em seguida dizer qual será a linha inicial de investigação. E ainda em São Gonçalo, um outro corpo é encontrado, dessa vez no bairro de Ipiíba. Aparentando ter entre 28 e 30 anos, vestindo bermuda preta, camisa do Flamengo e chinelo, a vítima foi encontrada com ao menos 2 tiros na cabeça, na estrada de Ipiíba, próxima à RJ-104, na altura de Rio do Ouro. De acordo com os policiais, o corpo ainda não tem identificação e agentes da Delegacia de Homicídios já foram acionados a comparecerem ao local. Algumas pessoas estiveram no local do crime para tentar reconhecer a vítima, mas a identidade ainda não foi confirmada. A possível identidade está sendo investigada pelos agentes da Delegacia de Homicídios.
Um grave acidente no fim de semana, durante a madrugada, deixou 2 mortos e um ferido na rodovia Amaral Peixoto, na altura do quilômetro 23, em Maricá. Uma moto atropelou uma mulher que tentava atravessar a pista. Glória Regina da Silva, de 48 anos, morreu na hora. A adolescente Júlia Santos, que estava grávida na garupa da moto, também não resistiu ao impacto. O motorista da motocicleta, Paulo César Correia, de 23 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Conde Modesto Leal, no centro da cidade. O caso foi registrado na 82DP. O 7º Batalhão da PM apreende mais uma arma poderosa usada por traficantes e, de quebra, também consegue prender o substituto de um traficante preso no final do mês passado. Thaís Ribeiro conta essa história pra gente. Thaís. Em operação na comunidade da Coruja, no Vila Laje, policiais do 7º Batalhão apreenderam Carlos Júnior Dias dos Santos, de 21 anos, conhecido como Miojo. Ele é apontado pela polícia como o sucessor do traficante Pichote, preso em fevereiro deste ano. A atual liderança estava na companhia de Aldenir de Souza Gomes, de 23 anos, o voador, e de um adolescente de 17 anos, conhecido como NT. Segundo os policiais, durante a incursão, eles receberam uma informação de que traficantes haviam alugado uma casa na Travessa Dionísio e estariam utilizando como esconderijo. Com o trio foi encontrado um fuzil de calibre 7,62 de uso exclusivo da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, 2 pistolas Glock de fabricação austríaca de calibre 45 e 9 milímetros, além de 1.848 cápsulas de cocaína, 453 pedras de crack e material para indolação. O registro de toda a ocorrência foi realizado na 73DP em Neves, onde foi constatado que todos possuem anotações por tráfico de drogas. Um adolescente de apenas 14 anos foi apreendido por policiais militares suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas de uma das comunidades de São Gonçalo. De acordo com a polícia, o jovem já tinha passagem por outros crimes. De acordo com os policiais do patrulhamento móvel tático do 7º Batalhão, o adolescente estava em uma rua da comunidade Morro da Colina, no bairro Almerinda, em São Gonçalo. Segundo os policiais, o adolescente confessou o local onde ele escondia as drogas. Lá, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha e cocaína, além de um revólver calibre 38 e também pedras de crack. Os policiais disseram que o adolescente já tinha passagens por tráfico de drogas, também por assalto à mão armada, além da participação em um homicídio. O adolescente de apenas 14 anos foi conduzido para a delegacia do Alcântara, a 74DP, onde o caso foi registrado. Jonathan Freire, para o Passaponte Notícias. As polícias civil e militar prendem um traficante foragido da justiça, acusado de envolvimento em diversos roubos na região oceânica de Niterói. Thaís Ribeiro esteve com um delegado que acompanha o caso. Em operação realizada por agentes da 81DP em Itaipu, policiais prenderam na praia de Piratininga, na região oceânica, no último sábado, Marcos César Alves Romão, o El Louco, de 34 anos. Marcos é acusado de chefiar o tráfico de drogas de algumas comunidades de Niterói e é apontado também como o autor da tentativa de latrocínio contra um agente federal em fevereiro deste ano. O delegado responsável pelas investigações conversou com exclusividade com a nossa equipe e contou como conseguiram chegar até o criminoso. Então, inicialmente, começou com um atentado ao policial federal aposentado, o Silas, o agente da Polícia Federal, numa tentativa de roubo. Então, iniciando a investigação, nós chegamos a esse elemento, o Marcos César, vulgo El Louco. E fazendo um levantamento dele, a gente viu que ele é do Rio de Janeiro e estava aqui já há algum tempo, inclusive já infiltrado no tráfico de drogas e comandando os roubos aqui na região. Procurado também pelo Disque Denúncia, El Louco, ou Loucão, como também é conhecido, estava foragido do sistema penitenciário há pelo menos um ano e não agia sozinho nos assaltos. Sim, um inclusive já foi preso também na sexta-feira e tem outros 2 identificados que em breve também serão presos. Estão identificados já também. De acordo com o delegado, El Louco tinha um grande fascínio por ouro e era esse um dos motivos para a escolha de suas vítimas.
Contra ele já haviam 2 mandados de prisão expedidos. Cerca de 10 policiais participaram da ação, que contou com o apoio de policiais militares da 1ª Companhia do 12º Batalhão. Na delegacia, Marcos e Maurício José da Conceição Pereira Filho, de 20 anos, o Café, que também foi apreendido na operação, foram reconhecidos por pelo menos 5 vítimas de roubos na região oceânica. Prisão que Lauro Rangel conta o que representa para a DP e para a região. Para a região é vamos dizer assim, um alívio, porque ele vinha realmente praticando roubos aqui na região e implantando o terror nas comunidades onde ele estava implantado, né? Marcos também é apontado como um dos homens de confiança do traficante Fabiano Atanásio da Silva, o FB, ex-chefe do tráfico da Vila Cruzeiro no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Ele era envolvido com tráfico e roubos no Rio de Janeiro, inclusive a informação que ele fazia parte do bando daquele traficante FB, do Rio também, ou seja, para mostrar o grau de periculosidade desse elemento aqui na nossa área, né? Os agentes aproveitaram para destacar que, com essa prisão, a tendência é de que o número de roubos na área da delegacia continue a reduzir, como tem acontecido. No próximo bloco, skatistas continuam sem usar equipamentos de segurança no skatepark de Niterói. Nem a morte do jovem vítima de um acidente no local na semana passada assustou a maioria dos praticantes do esporte. É muito Xandão e tudo de bom pra desestressar. A luz em neon, ajeito o batom depois que eu vou rar. É muito Xandão, tudo de bom pra desestressar. A luz em neon, ajeito o batom depois que eu vou rar. Pode me esperar que eu tô chegando aí. Rádio Mania 90,9. Agora você pode estudar na Universo com FIES sem fiador. Você se forma agora e paga depois. Faça já sua inscrição. Consulte datas e cursos disponíveis no site e Facebook. Vestibular Universo com FIES sem fiador. Inscreva-se já. A Operação Cidade Limpa, criada pela Prefeitura de São Gonçalo para controlar o despejo irregular de lixo na cidade, já concluiu a primeira etapa. Agora a operação vai visitar terrenos abandonados, não edificados e sem muros. A Secretaria de Governo lembra que é dever dos proprietários manter o terreno limpo e cercado para evitar que ele seja usado como depósito de lixo ou entulho. Os donos de terrenos que estiverem sendo utilizados como lixões serão identificados, notificados e multados. Somente na primeira semana, a Operação Cidade Limpa emitiu 435 notificações e 3 multas. Quem quiser ajudar identificando ou denunciando pontos de acúmulo de lixo pode entrar em contato através do Disque Denúncia 2199 6345, das 10 da manhã às 5 da tarde. Segunda-feira de sol forte e muito calor durante o dia. Como será que fica o tempo nesta terça? Laila. Olá! A terça-feira será de tempo nublado, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Veja no mapa as temperaturas para a sua cidade. Niterói tem a previsão de mínima de 23 graus e a máxima de 31 graus. Em São Gonçalo, os termômetros podem chegar à mínima de 22 graus e a máxima de 30 graus. Itaboraí tem previsão mínima de 22 graus e a máxima de 28 graus. Para Maricá, a mínima esperada é de 22 graus e a máxima de 29 graus. Voltamos ao estúdio. Uma semana depois do acidente que terminou na morte de um skatista, usuários do skatepark de Niterói continuam arriscando a sorte e não usam equipamentos de segurança. O esporte é radical. As manobras desafiam as leis da física.
são saltos, freadas, deslizamentos. Mas os skatistas não parecem se preocupar com a própria segurança. Eles se arriscam em alta velocidade, se equilibrando apenas sobre as 4 rodinhas. Nada de capacete ou cotoveleiras por aqui, nem mesmo depois da morte do skatista Ricardo Pinheiro Lopes, que se acidentou no último dia 7. A prefeitura até reforçou as advertências sobre os riscos do esporte, instalando novas placas. Ainda de acordo com a prefeitura, serão feitos novos grafites nos muros do skatepark Carlos Alberto Parisi, com desenhos temáticos, mostrando a importância da proteção na prática do esporte. A falta do uso de equipamentos de proteção não é exclusividade dos skatistas. Entre os ciclistas de Niterói, ainda é a minoria que usa capacete. E como a bicicleta tem sido usada cada vez mais como meio de transporte na cidade, o risco de acidentes graves aumenta. Para este empresário que trabalha com cicloturismo, promovendo passeios de bicicleta em Niterói e no Rio, a proteção é indispensável quando estiver sobre as magrelas. É top, assim, 100% de garantia de segurança, porque a gente acompanha padrões internacionais. Então, assim, o uso de capacete, né, no caso do cicloturismo, mas a gente ainda lida com alguns motoristas impacientes que muitas vezes, além de não respeitar a própria ciclovia, também não respeitam o ciclista, né? No jornal mais lido aqui da nossa região, São Gonçalo, você encontra: 2 homens são executados em diferentes bairros de São Gonçalo. PM prende substituto de Pichote da Coruja e apreende fuzil. Polícia pede prisão de assassino de bailarino. Esse foi o Passaponte Notícias de hoje. Tenham todos uma boa semana e até a nossa próxima edição. TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região.